Quando eu tinha cerca de uns 8 anos de idade, quando eu morava na outra casa, na qual houve a fatalidade com meu irmão, eu me lembro que uma noite eu estava deitado e a minha porta ficava assim numa posição, para a cozinha a porta sempre ficava aberta, né? Eu não durmo mais com a porta aberta há muitos anos, mas na época eu dormia. Eu me lembro de estar deitado na cama e ficava assim olhando por nada, né? Até o sono vir, né? Na época não existia internet, não existia YouTube, não existia absolutamente nada, né? Eu simplesmente tinha o dia normal, no outro dia tomava café de manhã, almoçava e ia para a escola. Na época eu estudava até a tarde. Mas nessa noite eu estava deitado na cama, tranquilo, né? Sem nada na cabeça, não havia nada de preocupante. E de repente eu vi passar na porta um espectro branco. Imagine aí um ser humano. Imagine um indivíduo humanoide, grande, bem grande, mas sem a coloração da pele de um ser humano, um espectro branco mesmo, um espectro branco, né? branco, né? Como se fosse um feixe de luz branco, mas não tão claro a ponto de cegar o seu olho, você poder olhá-lo de maneira que você consegue identificar por ser humano, né? Assim, por ter uma aparência física humana. Então eu vi ele passar pela minha porta. Ele era bem grande, sim, eu me lembro muito bem da cabeça, e até o cabelo eu conseguia ver a forma do cabelo naquele espectro. Ele passou correndo da cozinha para a sala, por exemplo, né? Assim, eu morava, meu quarto era numa sala do meio, eu diria assim, né? Tem a cozinha e o banheiro, a sala do meio e a sala onde ficava a TV, sofá e tal. A sala do meio ficava uma mesona que a gente tem até hoje. E meu quarto ficava no meio, né? Entre a cozinha, a sala e a sala do meio. Então a minha porta aberta, ele passou correndo. Só que ele não passou correndo rápido, sabe? Ele passou correndo em câmera lenta. Só que aquilo não me assustou. Aquilo de fato não me assustou. Mas eu também nunca falei pra ninguém isso. Engraçado. Isso nunca saiu da minha cabeça. De vez em quando eu penso nisso, sabe? Mas eu nunca falei pra ninguém isso, nem pro meu pai, nem pra minha mãe, até porque não me deixou com medo. Mas eu me lembro que ele passou correndo meio que em câmera lenta, e meio que também não é tão rápido, mas também não é tão devagar. Ele foi rápido o bastante para passar de um lugar para o outro, né? Assim, que eu pude perceber que ele passou, mas foi lento o bastante para me perceber até a forma do cabelo dele, né? Um cabelo assim, social, tal. E uma aparência, ele bem grande, assim, sabe, do tamanho, mas assim, do tamanho da porta, só que ele corria com assim, o rosto, assim, mais ou menos como tivesse, assim, as costas mais curvadas, né, assim, talvez com pressa, mas como estava em câmera lenta, não aparentava pressa. E parecia que eu não estava ali, para ele, sabe, e era um homem, tá, eu tô falando ele porque era um homem, é o espectro de um homem. Ele passou como se tivesse saído de uma dimensão para outra, sabe, como se ele tivesse com pressa de fazer alguma coisa. Eu não me assustei com aquilo. E eu nunca mais me esqueci disso, também nunca falei pra ninguém. Por que eu tô falando isso aqui, né? Não, esse vídeo aqui não vai ser Red Pill, esse vídeo aqui não vai ser... Talvez não seja Red Pill, né? Às vezes você acha que isso é Red Pill, mas eu acho que não. Acho que é só uma reflexão, ou assim, um bate-papo comum, assim, uma ideia que eu quero trazer pra vocês. O quê? É que eu de fato, quando falo pra vocês que eu acredito em Deus, que eu acredito em algumas coisas, é porque eu tive algumas experiências. Eu acho que essa foi a primeira experiência que eu tive assim meio maluca, sabe? Não me deu medo, aquela coisa assim, eu falo assim, mas é coisa da sua cabeça. Ora, não tinha nem internet, não tinha filme, não assistia nada, minha TV, eu não podia ficar até mais tarde assistindo nada, sabe? Então assim, eu nunca tive uma mente fértil, assim, pra ficar imaginando coisas, né? Sabe? A minha mente é mais fértil hoje do que antes. Quando eu era criança, eu era uma criança comum, brincava tranquilo. Mas aquele espectro, de fato, ele passou. E engraçado que ele não fez barulho. Tá? Ele passou correndo de um lugar para o outro, os pés tocavam ao chão, mas ele não fez barulho. Até porque era um espectro, né? O espectro não é nada físico. Apesar da aparência física ser de um ser humano, tá? Então essa foi a primeira experiência assim, meio maluca que eu tive. Eu sei que alguns de vocês gostam desse tipo de relato, então assim eu vou dar uma pinguelada nessa questão aqui hoje, tá?
tá? Quem não quiser assistir tá tranquilo também, tá? Não se preocupem com isso. Mas aqueles que se interessam, tá aí o conteúdo para você. Infelizmente, pouco tempo depois eu tive uma experiência muito ruim, sabe? Quando eu tinha 11 anos, foi o dia que antecedeu a morte do meu irmão, né? Eu me lembro muito bem desse dia. Esse dia foi a eleição, a primeira vez que o Lula foi eleito presidente. E não é infelizmente que o Lula foi eleito presidente, infelizmente que o meu irmão morreu, da forma que morreu. E eu presenciei tudo aquilo, vocês sabem muito bem a história. Eu me lembro que aquele dia eu sabia que ia acontecer alguma coisa, sabe? Eu tenho uma intuição muito forte. Sabem que eu acredito em Deus, então eu acredito que todo ser humano tem o seu espírito, e o meu espírito, a minha alma, ele dizia que alguma coisa está errada. É tipo um sonar, é tipo um alerta que está dizendo que alguma coisa está errada, alguma coisa vai dar errada, vai dar alguma coisa errada, sabe? Então naquele dia eu já fiquei muito mal, assim, um comportamento totalmente estranho, totalmente diferente do meu comportamento comum, sabe? Minha mãe me levou para trabalhar no dia, né? Ela tinha que trabalhar, do trabalho ia votar, e ela não podia me deixar só em casa, né? E eu tive que acompanhar ela, né? Curiosamente, ela trabalhava no mesmo hotel que eu fui trabalhar anos depois, né? Naquele dia eu fiquei na piscina, né? Enquanto ela trabalhava, até da hora de a gente ir lá pro local de votação dela. E de lá nós íamos passando na casa da minha avó, na casa da minha avó nós íamos embora. E aquele dia foi terrível, o dia não passava nunca. E eu adorava ir no hotel, eu adorava ficar na piscina ali, brincar na piscina, sabe? Mas aquele dia não. Aquele dia algo de mim não me permitia que eu tivesse um dia tranquilo, sabe? Depois que a gente foi pra casa da minha avó, posterior ao voto dela, né? Cheguei na casa da minha avó e eu nunca tinha feito uma coisa, que era me sentar ao chão, né? Eu sempre sentava na cadeira, assim, numa mesa que tinha na cozinha. Aquele dia eu sentei no chão, encostei minhas costas na parede e abaixei a cabeça, ficou com a cabeça entre os joelhos, assim. E me lembro que tinha uma sorveteria nesse bairro onde a minha avó morava, e minha avó falou assim: compra um sorvete pra ele que ele melhora. E aí minha mãe me deu dinheiro pra comprar um sorvete, era ali na esquina a sorveteria, né, assim. E eu fui comprar o sorvete, mas assim, cara, e o sorvete que tinha lá era um dos melhores sorvetes da cidade, inclusive, naquela época, sabe? Eu comprei um sorvetão e eu não consegui tomar o sorvete, porque eu tava mal. E assim, a sorveteria ficava numa esquina da casa da minha avó, assim, eu tava tão transtornado com alguma coisa dentro de mim que eu me perdi. Quando eu fui ver, eu tava lá na outra avenida. Eu falei, mas onde é que eu tô? E, sabe, com a cabeça longe, assim. Aí eu tinha um mercadão lá no bairro, que a minha avó morava, assim, a sorveteria era numa esquina, aí passava uma rua, na outra era um mercadão, numa outra esquina, que era a rua da minha avó. Daí eu perguntei pra uma moça que vinha na rua, uma moça qualquer, onde que era o mercado São Miguel, nunca me esqueço do nome do mercadão. Hoje ele é outro mercado, né? Foi vendido. Onde é que é o mercado São Miguel? Pra onde é? Qual é a direção dela? Ela falou, é outra direção, você tá vindo pra direção errada e tal. Aí eu voltei. Eu me lembro que eu andei bastante, sabe? Quando eu cheguei na rua da minha avó, minha mãe tava lá na frente da casa da minha avó me esperando. E o sorvete, ele escorria na minha mão, assim. Eu não tomei nada, talvez dei umas 2 bocadas naquele sorvete, e ele escorreu todo na minha mão. Eu não consegui. Eu tava totalmente transtornado, né? E posterior a isso, vocês sabem o restante da história. Quem não sabe é o segundo vídeo do canal, vai lá assistir. Mas o meu espírito, ele me dizia, a minha intuição é muito forte, ela sempre me avisa de certas coisas. Eu tenho experiências com sonhos também, tá? Eu tenho experiências com sonhos que todos os meus sonhos têm significado. Assim, quando o sonho assim todos também não, tá? Mas quando o sonho é assim, um sonho mais forte, mais assim, impactante, costuma ter significado. Por exemplo, tornado, sonho muito com tornado, sonhava muito. Teve uns dias atrás até que eu sonhei com tornado. O que significa tornado? Tormenta na vida. É um dos significados do tornado. Depende de como é o seu sonho, né? Com o tornado ele tem um significado, depende, tem outro. Aí as pessoas falam, isso não existe. Senhores, eu falo por mim, eu tenho certeza que tem. Que existe. Porque nunca eu sonhei com uma coisa tão impactante e fui buscar o significado e não era aquilo. Sempre tinha um significado e era exatamente aquilo mesmo, né? Então, a minha intuição sempre foi muito forte,
A minha crença, né, em Deus, ela nunca foi posta à prova, nunca será. E olha, eu já vi muita gente, né, muitos canais, muitos produtores no YouTube e tal, livros, né, falando sobre a não existência, o ateísmo, etc, etc, etc. Eu nunca me interessei por isso, sabe? Eu nunca me interessei em procurar isso. E por incrível que pareça, não me incomoda de forma alguma, sabe? Não me incomoda o fato da pessoa não acreditar ou zombar de mim por acreditar, sabe? Já zombaram de mim por acreditar. Eu não me incomodo mesmo, sabe? Eu morrerei crendo, sabe? A minha crença é bem diferente do senso comum, tá? É bem diferente. Um dia talvez eu explique melhor isso. Eu acredito que seja bem diferente as coisas, sabe? Eu tenho um outro relato para contar, que já é quando o meu segundo irmão morreu. Meu segundo irmão tinha 21 anos quando morreu. Ele já tinha um filho, meu sobrinho, obviamente. E o garoto devia ter uns 4, 5 anos, sei lá, quando esse meu irmão morreu. Cara, o meu irmão, na época que meus irmãos morreram, a gente era muito pobre. Não que a gente seja rico, não, a gente não é rico, a gente continua pobre, mas na época a gente era muito pobre. Na época, assim, porque eles morreram, né? A gente gastou muito dinheiro com os enterros. Você sabe muito bem que o enterro é muito caro. Um caixão custa 2, 3 mil reais, um caixão, hoje em dia. Na época também custava, então você pode imaginar como é difícil, né? E os arranjos, tudo para velório e tudo mais. Então, assim, é uma coisa muito terrível, sabe? Só quem passou por isso sabe o que eu tô dizendo. Então a gente não tinha dinheiro pra nada. Então quando o meu segundo irmão morreu, foi 1 mês e 19 dias do primeiro. Quer dizer, a gente já estava fudido completamente, emocionalmente, né? De maneira emocional. E quando aconteceu o segundo assassinato, meu Deus do céu. Pra vocês terem uma ideia, eu gostava mais do meu segundo irmão do que do primeiro. E eu nunca vou esquecer desse cara. Desse cara eu nunca vou esquecer. Porque, nem do primeiro, mas esse cara, ele... Os dois foram um desperdício de vida, mas esse segundo, não dá nem pra explicar. Cara, o meu irmão, meu segundo irmão, ele tinha um costume, ele trabalhava no Paraguai. Ele puxava muamba, né? Ele é um cara... andarilho, por dizer assim, né? Esse irmão meu, ele era todo sábado, quando ele chegava do Paraguai, ele passava lá em casa e deixava uma bolachinha recheada. Ele sempre falava da bolachinha recheada. Cara muito bom, eu não tinha o que dizer daquele garoto. É um garoto, né, cara? Hoje eu vejo que ele era um garoto. E quando ele morreu, a gente estava quebrado, né? O velório dele não foi feito na nossa casa aqui, foi feito lá na casa da minha avó. Eu me lembro muito bem quando chegou o caixão dele, o caixão, uma porcaria de caixão, sabe? Sim, quando abriram a tampa lá do caixão, assim, ele tava com os olhos abertos ainda, com uma expressão de assustado no rosto, sabe? Sabe quando você toma um susto? Ele parece que ele não acreditou que alguém ia atirar nele, sabe? Parece que ele não acreditou, ele morreu com a cara de assustado. E aí a gente enterrou ele. E a gente era tão pobre que a lápide dele era uma lápide. Não tinha foto, não tinha nome, não tinha nada. Era só uma pedra e um número, né? E o filho dele, né, o meu sobrinho, na época, com 4, 5 anos, eu não me lembro exatamente qual a idade exata do garoto. Mas esse menino, ele não foi no velório do pai dele e nunca tinha ido no cemitério, né? E teve uma ocasião posterior do velório do meu irmão, no enterro dele, que a gente foi lá visitar. A minha avó foi visitar, né, o túmulo do meu irmão. E ela levou o filho dele, né, para ir lá no túmulo da primeira vez. E ele nunca tinha ido, cara. Ele nunca tinha ido, e a minha avó, ela também não sabia onde era o túmulo, porque ela já era velha, e assim, cara, muito grande o cemitério, muito grande, sabe, e não tinha identificação, só tinha um número e ela não lembrava se era número 21, se era 22, se era 11, se era 12, ela não lembrava.
E eles procuraram, e foi a minha avó e a minha tia, ninguém, minha avó, minha tia, meu tio, minha avó e meu tio, inclusive, já morreram. Primos meus, e ninguém sabia onde era, porque assim, eles tinham ido em datas diferentes, e o pessoal não lembrava mesmo. E eu acho que eles rodaram uns 15 minutos no cemitério, diz eles, né? Isso a minha avó diz, inclusive, dizia. Infelizmente também já faleceu. E ela disse que em um determinado momento que eles estavam cansados de procurar, o meu sobrinho, né, o filho do meu irmão, então pegou assim, puxou a mão da minha avó e disse assim: vó, meu pai tá lá na última lápide, nessa filha na última lápide, lá na última. Daí ela falou assim: como é que você sabe, menino? Como é que você sabe disso? Aí meu pai tá lá apontando, ó. Meu pai tá apontando, meu pai tá dizendo: eu tô aqui, vem aqui que eu tô aqui. A minha avó disse que ele ouvia o pai dele, mas é uma distância considerável de onde eles estavam para onde ele disse que o pai dele estava. Né? E ele disse que ele ouvia o pai dele dizer: estou aqui, e ele viu o pai dele apontando: eu estou aqui, nessa lápide aqui. E aí a minha avó chegou lá, viu o número 21 na lápide, e um outro pessoal que estava com ela, que era um primo meu, ou uma prima, foi no registro lá, né? E depois de um tempão conseguiram achar um registro lá e viram realmente que ele estava lá. Ele estava naquela lápide lá. Aí depois eles colocaram uma foto para facilitar lá, né, as próximas visitas. Mas o meu sobrinho, o pai dele, o meu irmão, falou para ele, falou pro filho dele: eu tô aqui. É uma criança de 4, 5 anos de idade, gente. E engraçado, a minha avó fala disso, mas esse garoto não lembra. Uma vez eu perguntei para ele não lembra disso. Ele não lembra disso. Mas a minha avó falou com toda certeza. E também não foi a única que falou, né? Todo mundo testemunhou isso aí. Que tava ali testemunhou. Todo mundo se arrepiou e tudo mais. Agora, senhores, saindo um pouco do meu campo, eu quero mostrar para os senhores que algumas coisas são realmente bem estranhas. E são inexplicáveis. O título desse podcast vai ser inexplicável. Olha, abstenha-se de falar de feminismo hoje. Abstenha-se de falar de qualquer direita, esquerda. Abstenha-se disso. Vamos focar só nesse assunto aqui. Que se tiver histórias aí interessantes, pode mandar para mim aí, tá? Pode colocar nos comentários para mandar e-mail para mim. Inclusive tem um e-mail que eu já era para ter lido, que tem 2 histórias assim. O companheiro é inscrito aqui do canal e ele deve achar que eu não quero postar o conteúdo dele, mas eu quero sim, eu vou postar, só preciso de um tempinho. Senhores, olha isso aqui. Eu vou ler uma passagem aqui, só para você entender. Você sabe muito bem o que aconteceu no dia de hoje, né? Dia de ontem, aliás. Hoje é dia 6 de 11 de 2021, 4h11 da manhã. Ontem, no dia 5, a cantora Marília Mendonça morreu numa queda de avião, numa cachoeira, né? Fazendo um avião, o avião caiu, ela morreu. Senhores, aqui ó, às 7h57 da manhã, no dia 4 de maio de 2020, tweetado do iPhone, no Twitter, da Maria Mendonça, ou Marília M. Real, né? A cantora. Ela diz assim, ó, no Twitter: gente, eu sonhei com água, queda de água, cachoeira, rio, a noite todinha que Deus deu. Legal que eu sonhei que eu e 4 amigos estávamos indo pegar um voo para uma floresta distante. De surpresa, só o piloto sabia aonde. Era um pacote comprado. Viva experiências que você nunca viveu. Filme de terror puro. O primeiro tweet que eu li aqui, ele foi, então, publicado às 7h57 da manhã, no dia 4 de maio de 2020. E este que ela falou dos quatro amigos foi às 9h32, do dia 27 de julho de 2020. Ela teve o sonho com água, queda de água, cachoeira, rio, a noite toda que Deus deu, né? Meses depois ela sonhou: legal que eu sonhei que eu e 4 amigos estávamos indo pegar um voo para uma floresta distante, de surpresa, só o piloto sabia aonde. Era um pacote comprado. Viva a experiência que você nunca viveu. Filme de terror puro. No dia 27 de julho de 2020, às 9h32, tweetado o iPhone dela no Twitter oficial. Estavam 5 pessoas no avião, né? Ela e 4 amigos, né? Por exemplo, pode se considerar 4 amigos, né? Aquele pessoal ali que
tava no avião, que pilotava, né? O piloto e o copiloto, eu acho que faziam frete para ela, né? O voo fretado, acho que eles já tinham feito outros voos. Isso é um achismo meu, não sei não, mas pode ser que sim. E tinha ali o produtor dela e eu acho que o assessor dela, que era o tio dela, né? Então, assim, pode-se dizer 4 amigos, ela e 4 amigos. Num voo que estava indo numa floresta, que caiu, né? O avião. E meses antes sonhou com água, cachoeira, etc, etc, etc. São coisas inexplicáveis, tá, senhores? Eu olho essas coisas aqui, eu acho incrível. Eu acho incrível algumas coincidências, né? E já dizia o Albert Einstein que as coincidências são as maneiras de Deus permanecer anônimo, né? Aí muita gente diz assim, não, mas morreu porque Deus quis, né? Foi a hora que Deus quis. Eu não acho que Deus tem a ver com isso, sabe? Eu acho que isso está a controle ou ao descontrole do ser humano. Muita coisa que acontece, assim, muito difícil, cara. Talvez a morte natural seja a hora da pessoa, a hora mesmo, né? A morte natural. A pessoa morreu de velha, talvez. Não morte natural com 30 anos. A pessoa morreu de velha. Aí pode ser que seja a hora dela. Aí eu posso acreditar. Mas eu acho que todos os acidentes e mortes que acontecem no mundo são de causa do indivíduo ou de outrem. Sabe? Sempre tem uma explicação. Não é uma coisa assim que veio uma entidade divina, veio aqui e diz assim, vamos embora. Vou te levar embora que já cumpriu a missão. Não acho que seja isso, não. Não acho, não. Não tem como. Se você parar para pensar, sempre tem uma explicação humana para uma falha, para um erro, alguma coisa. Alguém falha e dá merda, sabe? Às vezes não é nem você que falha, sabe? Às vezes você morre por causa de outra pessoa. Por exemplo, o sinal fechou, você vai atravessar o sinal, vai atravessar a rua ali na faixa de pedestre, o sinal está fechado, todos os carros estão parados, aí vem uma moto que quer ultrapassar porque está fugindo da polícia, você passa, a moto vem, pau, te bate e você morre, né? Descontrole de outra pessoa que você pagou com a tua vida. Você está entendendo? Às vezes é um descontrole seu, você foi atravessar uma rodovia correndo porque achou que dava tempo de passar antes do carro chegar e não deu, sabe? Então assim, você pode ver que sempre tem um problema, né? Sempre tem uma coisinha, né? E quando é doença? Pois é, a doença é a mesma coisa, né? Eu sempre digo que você tem que fazer check-ups, né? De ano em ano, a partir de tantos anos, né? A medicina diz que a partir dos 35 você tinha que fazer assim uma vez por ano, né? Eu já acho que tem que fazer dos 30 para cima. E se eu pudesse, eu faria assim, com mais frequência. Que é a maneira de você monitorar o seu corpo, sabe? Mas assim, quando é catástrofes assim, né? Um carro, moto, ônibus, avião, você pode ver que tem um errinho humano ali, um errinho humano, alguma coisinha, alguma falha de cálculo, alguma coisa, sempre tem. Então, o pessoal acreditar isso nas costas de Deus, eu acho meio estranho. Eu acho que acho que é apequenar o nome Deus, que é o tudo, né? Você diminuir ele a este ponto, eu acho meio estranho para quem acredita que ele é tudo, sabe? Bom, até pouco tempo as pessoas diziam aí que o universo era infinito, e ele não é infinito. O universo não é infinito, já foi provado que o universo ele vive se expandindo. Se ele está se expandindo, é porque ele tem um fim. Ele chega e se expande, chega no fim e se expande. Se fosse infinito, não tinha para onde se expandir. Então ele é finito, até certo ponto. Depois ele continua se expandindo. Assim, eu acho que é a vida. Eu acho que a matéria, ela é de fato finita. Mas a alma, ela é infinita. O espírito é infinito. Tá? Eu tenho certeza. Isso é minha certeza. Não estou obrigando você a ter essa certeza. Nem quero. Eu tenho certeza que existe a eternidade. Tenho certeza. E o seu passaporte para lá, na minha visão, é como você viveu a sua vida. Se você viveu a sua vida bem, foi uma boa pessoa, realizou o máximo de coisas que você queria realizar, teve boas ações, seu passaporte está garantido. Caso contrário, não. Mas eu acho que a maior forma
de agradecer pela vida que você tem é aproveitando ela. Eu acho que se você aproveitar a tua vida como ela está aí, né, aproveitar mesmo, eu acho que você ganha aí, ó, a pulseira, né? A pulseirinha do camarote, né? Que é a vida eterna. Eu realmente acho, eu tenho certeza que existe. E tem que existir mesmo. Senhores, um vídeo aí só para bater um papo diferente com vocês aí, para tirar um pouco do peso de algumas situações. Confesso que este acidente com essa moça, eu fiquei um pouco triste, tá? Confesso que eu fiquei um pouco triste, porque é uma boa pessoa, não é um bandido, não é um criminoso, é uma boa pessoa. A música dela, muita gente vai dizer que não contribui com a cultura, com não sei o que, a manjenice do caramba, coisa e tal, mas se você for parar para analisar, a maioria das músicas mundiais são isso aí. Eu mesmo sou apaixonado por country, e se eu for ler a letra dos country que eu escuto, é tudo mangina também, né? E não vamos se estender, não vamos ver esse ponto também, porque não é o objetivo do conteúdo, né? Mas eu fiquei triste quando o Ayrton Senna morreu, quando o Leandro, da dupla Leandro morreu, quando os Mamonas Assassinas morreram, quando o Cristiano Araújo morreu. Fiquei sentido. Eu costumo ficar sentido quando essas coisas acontecem. E não é porque é famoso não, tá? Em 2017, um garoto aqui, do meu bairro, bateu a moto num poste e morreu na hora. E ele nem era meu amigo não, ele era só um conhecido aí. De vez em quando passava na rua, me cumprimentava ele, e ele acabou perdendo a vida num acidente de moto. E eu me lembro que eu fiquei muito triste com aquilo. Muito triste, sabe? Muito triste. Um ser totalmente diferente de mim, né? Não era meu amigo mesmo, assim. Nunca trocamos assim mais do que 10 palavras, eu acho. Na vida toda. E quando passou o cortejo com o corpo dele aqui na rua para levá-lo pro cemitério, eu vim pra cá, pra dentro do quarto, e chorei. Chorei copiosamente. Porque eu imaginava naquele garoto um desperdício, sabe? Foi um desperdício ali. Ele tinha muito para fazer. Era uma boa pessoa também, sabe? Um pouco emocionado, né? Como a maioria dos jovens são. Mas tinha muito muito para aprender, para viver. Infelizmente, ele foi um dos caras que brincou com a vida e ela tava meio de saco cheio no dia e respondeu com a morte. É o que eu sempre digo, né? Não brinco com a vida porque ela responde com a morte. Ela costuma fazer isso. De vez em quando ela pega alguém aí para Cristo. Infelizmente foi o caso dele. Fiquei muito sentido quando aquele rapaz morreu. Eu tenho essa situação comigo, sabe? Eu fico triste com algumas coisas que eu vejo. Eu não fico triste para bandido. Para bandido eu não fico triste mesmo não. Mas para pessoas boas eu fico realmente triste e reflexivo. Quando coisas assim acontecem, eu tendo a ficar 2, 3 semanas assim, fazer muitas reflexões, tirar muitas lições. É isso aí, senhores. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí. Comentem, deem o seu like se quiser. E é isso aí. Até a próxima. Um grande abraço. Até mais. Fui.